Vamos para Neemias agora? Vamos lá? Aí sexta-feira a gente vai ver as lições 6 e 7, né? Conforme a gente tem feito. Sexta-feira é o dia do basta. Quem quer dar um basta no sofrimento, diga amém, Jesus. Então é sexta-feira é o dia do basta. Vamos fazer esse propósito aí, né? Basta de sofrer. Amém? Neemias capítulo 2, nós paramos semana passada no versículo 15. Mas eu tenho comentado um pouco para aqueles que não estiveram nas quartas-feiras passadas, a respeito dessa trajetória aí do Neemias até aqui no versículo 15 do capítulo 2. Primeiro ele estava diante do rei, ele era o copeiro do rei, tinha até uma boa profissão, né, irmãos? Comia da melhor comida, bebia da melhor bebida, dormia numa boa cama, tinha os seus perigos. Toda profissão tem a parte boa e tem a parte complicada, a parte difícil, né? Se alguém fosse morrer, era ele que morria, porque se envenenasse a comida do rei ou a bebida do rei, quem é que ia beber e comer primeiro era ele, então era ele que ia morrer, não o rei. Mas era o papel dele, mas ele tinha os seus privilégios com isso, que a gente já viu aqui. E aí ele pediu ao rei, estava lá triste por causa da situação que estava em Jerusalém, que ele apenas ouviu falar, né? Não tinha visto ainda com seus olhos. Mas estava uma situação bem complicada, ele estava triste, o rei perguntou, ele começou a falar com o rei e pediu ao rei autorização para reconstruir Jerusalém. Pediu cartas para que o rei desse passagem, né, diante dos guardas até chegar em Jerusalém, e pediu também uma carta para que Asaf, que era o que comandava o jardim do rei, para que ele tivesse madeira para poder reedificar lá as portas, tanto da casa que ele ia ficar, como também dos portões de Jerusalém. E o rei deu tudo para ele, diga comigo, e deu mais do que ele pediu. Isso representa perfeitamente o que Deus faz conosco. Ele pediu cartas para madeira e para passagem, o rei deu para ele um exército que estava junto dele para guardá-lo e para livrá-lo naquela caminhada. Diga comigo, Deus também nos dá um exército de anjos, porque ao nosso derredor, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda onde? Ao nosso, branando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele está ao nosso derredor. Para quem teme ao Senhor, para quem confia em Deus, ao seu redor estão os anjos de Deus, porque ele diz que acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Então ao nosso redor estão os anjos para nos guardar, para nos proteger, para que não sejamos tragados por esses demônios. Agora, se nós não temermos a Deus, os anjos são retirados e só fica o demônio ao nosso redor buscando a oportunidade certa para nos destruir. Então nós precisamos sempre manter o nosso coração no temor a Deus. O Neemias recebeu esse exército também está à nossa disposição. Aí ele vai para Jerusalém, ele chega lá, vê a situação de Jerusalém. Diga comigo, ele vê a realidade. Diga de novo, ele vê a realidade. Meu irmão, Deus ele não vai nos enganar, ele não vai nos iludir. Diga, ele vai nos mostrar a realidade, mas através da palavra ele vai mostrar que essa realidade pode mudar. E que essa realidade tem todas as condições para mudar. Então ele nos mostra o que está acontecendo, como é que está a situação de fato, como é que é a realidade, mas também nos mostra então através da sua palavra que essa situação é possível ser transformada, ser mudada, independente de como ela esteja. E isso nós vamos aprendendo com a palavra de Deus. Aí nós vemos aqui para o versículo 15 então, né? Diz assim, então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Versículo 16, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Olha que interessante, ele vai, contempla os muros, observa a real situação de Jerusalém, mas não fala nada para ninguém. Isso é algo que nós precisamos aprender. Muitas vezes na empolgação,
Muitas vezes, quando Deus nos dá uma direção, ou quando nós passamos ou começamos a viver um propósito de Deus, na empolgação, naquela coisa da gente querer que todo mundo viva o que nós estamos vivendo, às vezes a gente sai despejando para todo mundo os planos de Deus que estão no nosso coração, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo deve ouvir. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que discernir o tempo e o modo. Porque às vezes nós vamos falando, nós vamos despejando e a pessoa ainda não está pronta para ouvir. Ela pode até atrapalhar a obra que Deus quer fazer em nós ou através de nós. Principalmente na nossa conversão, logo no início, eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi. Logo quando eu me converti, eu queria que todo mundo se convertesse. Eu queria levar todo mundo na conversão, todo mundo para Jesus, queria que todo mundo vivesse o que eu estava vivendo, né? E aí você sai falando, né? Às vezes, em vez de aproximar, a gente afasta mais, porque ali nós não estamos ainda discernindo nem o tempo e nem o modo, nem a hora certa e nem a maneira correta de fazer. Aí com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando e nós vamos discernindo isso, o tempo e o modo de fazermos a coisa acontecer. Porque nós nos convertemos, queremos que todo mundo faça. E se nós temos a promessa, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, todos vão se converter. Diga assim comigo, mas há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E nós, muitas vezes, precisamos discernir esse tempo. E o modo que nós temos que agir para que eles venham a este momento. Diga glória a Deus, né? Mas às vezes a gente se empolga, né? E quer despejar a goela abaixo. Quer empurrar a força. Meu irmão, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E isso nós temos que colocar no nosso coração. E aí nós vamos conseguir cumprir a obra a qual Deus nos chamou para fazer na nossa família. Amém, irmãos? O que mais diz? Amém? Estou achando você meio calado hoje à noite, né? Não tomou café? Hã? Tá com sono? Não? Tá com fome? Também não? Não? Então não vou falar o que eu pensei. Deixa eu falar. Vamos continuar aqui, 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha. Então, olha a situação real de Jerusalém. O Neemias vai apresentar para eles. Mas diga assim comigo, ele vai apresentar a situação real, mas já vai também anima eles para reconstruir e para reedificar, para mudar aquela situação. A situação que Jerusalém se encontrava, os moradores de Jerusalém se encontravam nessa ocasião, era uma situação sem esperança. A coisa estava tão feia, tão miserável, que eles já não tinham mais esperança. Se você lê Ezequiel, provavelmente você já ouviu uma mensagem em Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, se refere a este momento. Se refere quando Jerusalém estava em miséria, que o povo já não tinha mais esperança que a situação poderia melhorar. Diga-se, esperança sempre existiu. E sempre vai existir. O próprio Deus é a esperança. Diga amém, Jesus. E com Ele, por mais difícil que pareça, por mais complicado que pareça, meu irmão, tudo pode ser revertido. Diga, tudo pode mudar. Tudo pode, em Deus tudo pode. Para Jerusalém parece que já não havia mais esperança, mas sempre há esperança. Para eles parece que já não tinha mais jeito, mas meu irmão, Deus levantou alguém tomado de fé, que viu que tinha jeito sim, que era só confiar em Deus, que Deus ia dar a eles as condições para restaurar, para reconstruir. Talvez olhando hoje para algumas áreas da sua vida, quem sabe a sua esperança, apesar do ditado aí fora dizer que é a última que morre, já morreu. E, na verdade, nem é a última que morre, né? A gente vê tanta gente viva aí, sem esperança no coração. É ou não é, irmãos? Então não é a última que morre nada. Mas a nossa não pode morrer, porque nós cremos em Deus. E Deus nos deu a promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele vai estar. Então, independente da situação, por mais deplorável que pareça, diga assim comigo, há esperança. E Deus vai resolver.
mas nós precisamos nos levantar. Olha o que ele diz agora. 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Diga comigo, a mão de Deus também nos vai ser favorável. Amém, irmãos? Em qualquer situação, se nele crermos como Neemias creu. Se a ele buscarmos como Neemias buscou, ela vai ser favorável. Como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram. Olha o que eles disseram aí. Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Diga glória a Deus. Meu irmão, nós temos que nos levantar, nós temos que nos esforçar. É nós que temos que fazer a obra acontecer. Às vezes o erro que a pessoa tem é que ela fica esperando em Deus. Ah, se Deus quiser, um dia vai melhorar. Não vai nunca. Se nós não nos animarmos, diga glória a Deus. Não vai. Agora, se nós fizermos, se nós nos animarmos, nos levantarmos, diga comigo, a obra de Deus vai ser realizada em nós e na nossa casa. Agora, se a gente ficar ali, oh Deus, coitadinho de mim, ó vida, ó azar. Eu lembro do desenho que eu olhava quando eu era criança. Ó céus, ó vida, ó azar. Meu irmão, a coisa não vai melhorar nunca. Porque quem tem que se levantar somos nós. Não é Deus que tem que se levantar. Diga, ele já se levantou. Amém, irmãos? Agora quem tem que fazer somos nós. É a nossa hora, é a nossa parte. Deus, eu vou tomar uma posição aqui hoje. Eu vou lutar para a minha vida mudar. Eu vou lutar para não cair mais nas ciladas do diabo. Eu vou lutar para levantar, para reedificar a minha casa, o casamento, é a vida financeira, é a minha saúde, não importa o que seja. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E Deus vai mostrando o que tem que ser feito, porque ele mostrou a Neemias, vai mostrar a nós também. Agora ele mostra e a gente não faz, aí nada vai melhorar. Vai continuar tudo da mesma forma, da mesma maneira. Mas Deus quer que melhore. Diga glória a Deus, né? Então nós temos que esforçar as nossas mãos para o bem, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E o bem vai acontecer. Olha o que diz 19. O que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ô, meu irmão, diga assim comigo assim, quando a gente se levanta, quando a gente se anima, vai aparecer um Sambalate da vida. Vai aparecer uns Tobias, vai aparecer um Gesem, sempre aparece. Aqueles que vão querer zombar da nossa fé. Aqueles que vão querer atrapalhar a obra que Deus nos chamou para fazer. E posso falar ou não? Posso ou não? O Sambalate às vezes pode estar dentro da nossa casa. Os Tobias às vezes podem estar dentro da nossa casa. Pode estar lá, quando você diz, vou para a igreja. Mas tia, vai para a igreja de novo, quem que quer lá? Olha os Tobias aí. Né? Mas tia, não foi domingo? Para que ir na quarta? Aí você resolve, vai na sexta também. Mas para que ir na sexta? Aí eles começam a zombar da sua fé. Querer impedir você de fazer a vontade de Deus. Os Tobias, os Sambalates, os Gesems. Meu irmão, muitas vezes, posso falar? Tem certeza? Vai começar a piorar a coisa. Posso ou não? Às vezes estão dentro da igreja. Aí o pastor vem aqui e prega no final. Mas você nem sabe como é que é esse pastor aí. Não, pensa a esposa dele então. Ou os auxiliares, ou os obreiros. Misericórdia, ou os Sambalates dentro da igreja. Meu irmão, coloca isso no seu coração. Se alguém está falando mal do pastor é porque é Sambalate. O pastor não é perfeito. A esposa do pastor não é perfeita. Os auxiliares não são perfeitos. Os obreiros não são perfeitos. Mas se alguém está falando mal da gente, porque é Sambalate. Porque está querendo atrapalhar a obra de Deus. É Sambalate, é Tobias. Está dentro da igreja. Está ali ouvindo, está ali se alimentando, está ali comendo a mesma comida, que é a comida espiritual, no caso, né, que é a palavra de Deus, mas está falando mal pelas costas. É Sambalate. E vai dizer que não tem? Tem ou não tem? Tem. Posso piorar ou não? Posso ou não? Posso piorar?
Às vezes os sambalates estão no meio do grupo de obreiros. Misericórdia, pastor. Ô, meu irmão. Às vezes é também. É os sambalates. Que às vezes estão lá com o coração contaminado e querem contaminar os outros. Diga assim comigo, tira o sambalate, Jesus. Tira os Tobias. Posso piorar mais um pouco ou não? Posso ou não? Às vezes os sambalates estão no meio dos pastores. Também. Que em vez de usar o altar para pregar a palavra, começa a falar mal dos outros. Às vezes começa a falar mal do ministério. Às vezes começa a falar mal disso ou mal daquilo. Isso é sambalate. Isso é Tobias. Isso é Gesem. Isso é pessoas que não querem que a obra de Deus continue, que elas querem parar a obra do Senhor. E diga assim comigo, sambalates, Tobias e Gesem pode estar em qualquer lugar. E ocupando qualquer posição. Se você vai ver, depois nós vamos ver, porque nós vamos estudar todo o livro de Neemias, né? Você vai ver que eles eram homens que ocupavam cargos. Eles não eram qualquer um, não. Senão eles nem estariam falando. Mas eram pessoas assim. Que eles não queriam bem de Jerusalém, e aí começavam a fazer coisas para tentar atrapalhar a obra de Deus. Olha para o irmão e diga, não ouça os sambalates, os Tobias, os Gesem. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, né? Ainda bem que aqui em Santa Catarina não tem. Aleluia. Mas nem o amém. Ô Jesus, livra a gente dos filhos estranhos, né? Glória. Mas vamos em frente, né, irmãos? Vamos em frente, que eu acho que não dá para piorar mais. Então vamos para aquilo que é bom, diga glória a Deus, né? Olha aí, ó. Querem rebelar-vos contra o rei? Versículo 20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Diga comigo, os demônios não têm parte, nem justiça na minha vida e nem na minha casa. Amém, irmãos? Não tem, meu irmão. Eu não tenho parte com demônios, eu tenho parte com Deus. Eu não tenho parte com o inferno, eu tenho parte com os céus. Quem também está assim, diga amém, Jesus. E é isso que tem que estar no nosso coração. Aí vem o demônio para tentar nos atrapalhar. Demônio, eu não tenho parte contigo. Porque o Deus que eu sirvo vai me fazer prosperar nessa obra. Diga amém, Jesus. Eu não sei qual é a obra que Deus está te usando para fazer. Resgatar um filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, não sei. Mas Deus vai te fazer prosperar nessa obra. Em nome de Jesus. Meu irmão, tudo que nós temos que fazer é permanecer firmes olhando para Jesus. É Ele que é o autor da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar e esquecer os sambalates. Eles vão continuar zombando. Eles vão continuar querendo atrapalhar. Deixa eles para lá, foca na palavra, foca em Jesus e Deus vai te fazer prosperar na obra que você está fazendo em favor da sua casa, da sua família, da sua vida em geral. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Foi essa palavra que Deus mandou compartilhar com você hoje. Amém, irmãos? Guardem no seu coração e que Deus fale mais com você no nome de Jesus. Até me estender.